Olá, amigo ouvinte do Bezerra Online. Nós estamos iniciando mais um Estudando o Espiritismo. Trouxemos para o nosso programa o assunto Visitando Grandes Vultos da Humanidade, onde o médium Guaraci de Lima Silveira traz interessante mensagem de Marilyn Monroe. A data de 28 de dezembro de 1895 é especial para o cinema. Neste dia, no Salão Grand Café em Paris, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública, iniciando a era do cinema. No século seguinte, o cinema se expandiu e se consolidou no mundo inteiro. Este é o tempo de Marilyn Monroe. Norma Jeanne Mortenson nasceu em Los Angeles em 1º de junho de 1926 e desencarnou em 5 de agosto de 1962. Em seus 36 anos de vida física, marcou uma época. Hoje é imortalizada não somente na calçada da fama, como também nos corações daqueles que viram ou conheceram seus feitos como atriz, revelando-se um ícone de popularidade do século XX. Ela foi encontrada na espiritualidade pelo nosso repórter do além. Deixemos que ele mesmo narre como tudo aconteceu. Caminhávamos, alguns amigos, admirando a paisagem de Wilshire Boulevard, em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemetery, entre o nosso caminho e os jardins de Glendon Avenue. A famosa mansão dos mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física. Tudo no interior era tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzindo a oração. Entre as árvores, que a primavera pintara de verde novo, numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas nas outras, à feição de convalescentes sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Numa esquina, que se alteava com o terreno, 2 laranjeiras ornamentais guardavam o acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram o além, sob o apreço do mundo. A um canto, li a inscrição: Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam. Então aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no plano espiritual. Sim, ele respondeu, e acentuou com uma expressão significativa. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Façamos uma parada para as nossas reflexões. Deve ser magnífico encontrar na espiritualidade espíritos libertos do corpo e que marcaram história com suas presenças no mundo. Sendo Guaraci dramaturgo, ele confessa que gostaria de encontrar atores e diretores que marcaram na dramaturgia mundial momentos de alegria, descontração e seriedade com o trabalho da arte de representar. Quando Marilyn Monroe desencarnou, ele tinha apenas 12 anos. Ainda não havia despertado para a arte cinematográfica, porque nem todas as cidades possuíam na época uma sala de projeções, como a cidade em que ele morava. Mas a diva do cinema era comentada a todo instante, e sua cena memorável com as saias se levantando causava em todos um sentimento de alegria, muito mais que de sensualidade. Era incrível vê-la se protegendo, como deveriam muitos se proteger nos dias atuais. Vejam, o tempo passou, ela se foi e continua viva. E viva estava bem ali, descansando, com certeza em visita de reconforto e reminiscência, como bem disse o nosso repórter. Com cuidado, aproximou-se daquela moça de beleza invulgar. Sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Marilyn observou-o com calma e depois perguntou: um brasileiro a procurar-me depois da morte? Sim, por que não? A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. A vaidade, o orgulho e a prepotência muitas vezes nos levam a fixarmos nos degraus mais altos dos pódios do mundo
para, de lá, olharmos os que estão abaixo, exigindo aplausos, reconhecimentos e condecorações. Marilyn bem podia fazer o mesmo. É uma unanimidade por aqui. Contudo, minha vida foi uma experiência fracassada. Uma lição, talvez, disse nosso pesquisador do além, em que lhe poderia ser útil. A sua vida influenciou muitas outras e estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado de sua parte, para aqueles que admiraram seus filmes e que recordam sua presença marcante no mundo. A atriz olhou em direção a algo perdido nos polos de sua memória. Talvez estivesse buscando os idos de Hollywood, quando, à sua passagem, todos se curvavam. Quando todos no mundo queriam vê-la, estar com ela, apreciar de perto tanta beleza, tanto fascínio. Mas, ao contrário, Marilyn, quem sabe, segurando um soluço, perguntou: quem gostaria de acolher um grito de dor? A dor instrui. Fui mulher com tantas outras e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Quanta coisa teria aquele espírito para dizer a tantos de nós que ainda nos encantamos com os holofotes travessos do mundo. Quantos se prestam a tantas desonhas para ter um minuto de fama, como se a fama fosse a real condutora das almas. Como se brilhar neste plano do planeta granjeasse acesso aos níveis transcendentes da consciência. Quantos enveredam por caminhos estranhos, tão apenas para mostrarem que são livres e liberais, prontos para a arte das representações, e ainda como se a arte das representações fosse o eterno e lamentável engano de mostrar as misérias humanas sem curar-lhe as feridas. Como se fazer rir resolvesse todos os problemas do mundo e todos os problemas individuais que trazemos. Muitas vezes servem-se taças do humor comercial para depois ter o espectador que amargar a taça das suas realidades tristes, confusas e deprimidos, sentarem-se em suas poltronas e sorverem os goles das coisas não resolvidas e que atormentam. Dos complexos citados por Jung, que jazem arquivados em nós, clamando por soluções refletidas e sensatas, Marilyn Monroe tinha muito a dizer e disse: digo às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e de fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente no circo do cotidiano. Admite desse modo que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Perguntou o augusto pesquisador e repórter. Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Ele pensou alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira, dali mesmo, em Hollywood, e perguntou: Miss Monroe, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Especialmente. Por quê? Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e, com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem, toda vez que a mulher foge à obrigação de amar, nos filhos, a edificação moral a que é chamada. Qual é agora a visão de Marilyn a respeito do sexo? O sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Seria possível clarear um pouco mais este assunto? Perguntou o repórter. Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais.
e se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, venha a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Sabe-se que Marilyn foi encontrada morta enquanto dormia em sua casa em Brentwood, na Califórnia. A notícia foi um choque, propagada pela mídia, explorando sobretudo o caráter misterioso em que o fato se deu. Muitos acharam que foi suicídio, então era o momento de esclarecer com ela o fato. A tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada, acentuou ela sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento, por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Como deverá ter sido o seu despertar ante o processo da morte física? Marilyn, enfim, pôde esclarecer tudo. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência a que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque lograva mover-me e falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde vinha a saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com o meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que lhe peço permissão para não relembrar. Efetivamente não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo estava incursa ao suicídio indireto. Malbaratara minhas forças em nome da arte, entregara-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente, fui informada por amigos daqui, do plano espiritual, de que não me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores, a cujos propósitos eu aderira por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Compreendo que dispõe agora de valiosos conhecimentos em torno da obsessão, comentou o nosso amigo do além. Sim, creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar-lhe os problemas e resolvê-los. Marilyn estava fatigada. A enfermeira que a acompanhava olhou para o nosso entrevistador como a pedir-lhe que encerrasse aquele momento. Antes, contudo, a estrela de Hollywood ainda falou sobre seus planos para o futuro, após emitir um sorriso em que se misturavam a tristeza e a esperança, e após um santo silêncio para realinhar ideias. Na condição de doente, primeiro, quero melhorar-me. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que fali. Por agora, não devo nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Sim, a bênção da reencarnação. Abençoada oportunidade para refazermos caminhos tortos e há ainda quem diga ser a reencarnação história menor de crianças simples. Em se chegando à pátria espiritual é que conhecemos e nos deparamos com nossas verdades. Marilyn caminhou amparada pela enfermeira e se foi para o repouso necessário e para as preparações devidas. Quem sabe no cinema espiritualizado do futuro poderemos ver de novo aquele espírito transbordando alegria e beleza e ensinando os verdadeiros caminhos da vida. Se eu tivesse cumprido todas as regras, eu nunca teria chegado a lugar algum. São palavras de Marilyn Monroe. O que disseram sobre ela? Em 1955, Marilyn estava pronta para livrar-se da imagem de furacão loiro.
Isso tinha dado a ela o estrelato, mas agora ela tinha a oportunidade e a experiência. Marilyn queria seguir com seriedade a carreira de atriz e queria experimentar novas sensações e poder mostrar que era mais do que uma mulher que atiçava o imaginário sexual dos homens. Ela mudou-se de Hollywood para Nova York para estudar na Escola de Atores de Lee Strasberg. Em 1956, Marilyn abriu sua própria produtora. Marilyn Monroe personificou o glamour de Hollywood com incomparável brilho e energia que encantam o mundo até hoje. Uma referência bibliográfica para a sua leitura a respeito da passagem desse espírito pelo planeta e do encontro dele com Humberto de Campos, Espírito, está no livro Estante da Vida, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, das edições FEB. Continue conosco em nossa programação do Bezerra Online. Um grande abraço do amigo Humberto Fabre.